quando você evidencia no número, você fala, cara, a gente está perdendo X horas de reuniões, multiplica oralmente todo mundo aqui, para ver esse lift, uma vez por semana, faz a continha, multiplicação e tal, cara, R$200 mil. Não saiu do bolso de ninguém, mas é a multiplicação da hora homem, etc. Quantas decisões a gente tomou? O que a gente mudou? Nada. Sabe quando você explicita? Cara, então vamos repensar? Mas a gente precisa ter certa accountability sobre qual decisão, tem que registrar, né? Qual decisão a gente tomou a partir de qual método? Opa, legal. Quanto custa esse método do ponto de vista de horas, de recursos, etc. E daí você consegue, pelo menos, pôr na mesa uma discussão. Porque senão é piloto automático, né? Assim, alguém um dia falou que o Lift é legal e provavelmente alguém um dia foi o fornecedor, foi o próprio Facebook, né? Então você nunca decidiu, a empresa nunca decidiu que isso era uma métrica. Foi imposto e ninguém sabe por que está lá. E também, às vezes, a gente questionar as lógicas do que os fornecedores falam como métricas bacanas. Então o YouTube, o Google fala assim, bom, a gente tem um nome que eu esqueci, mas tem que ter os primeiros segundos que tem que ter uma isca para a atenção das pessoas, por quê? Quanto mais interessante essa... Oi? TrueView, né? Não, mas eles têm um... Não, é outro nome, mas tudo bem. Essa é a isca, que muita gente bota a marca lá e tudo mais, mas tem que ter uma isca para a pessoa querer continuar vendo. Qual que é a métrica disso? Oi? Tem que ter stop and power. Não. Tá dentro. Mas o que eles falam? Bom, então quanto mais impactante, mais a pessoa vai... Qual que é a métrica de sucesso? A pessoa concluir o vídeo até o fim. Depois ela clicar e ir para o site e tal. São métricas do próprio digital. Só que pensa assim, a XP acabou de pôr o Luciano Huck na campanha. Independente da gente gostar ou não, imagina se a gente pensa e fala, cara, para as pessoas assistirem mais a propaganda, eu vou pegar uma recomendação do YouTube, lá tem que pôr algo que chame atenção. Vamos falar assim, cara, eu pensei em ser presidente da República, no começo. E daí, cara, todo mundo vai ficar curioso, fala, porra, o que aconteceu? Ele está falando às vésperas da eleição. E daí você continua, e depois fala da XP, blá 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 blá. Pela métrica de sucesso que o YouTube está pautando como a correta, vai ser um puta sucesso. Muita gente vai continuar vendo o vídeo, muita gente vai, caraca, o que está acontecendo? Do ponto de vista de marca, que é o que mais importa, é péssimo. Qual que é a ideia de você falar de Angélica, de presidente, do cacete do Luciano? Não, minha marca não precisa de polêmica. Só que se você usa a lógica só do digital, com a métrica do digital, que uma marca muito forte, que é o Google, vai falar para você que é a métrica correta, você pode escorregar para esse tipo de coisa maluca, cujo objetivo não está nessa métrica, está na imagem de marca, que é outro método, em outro lugar. E, pode estar, não aconteceu isso, obviamente, mas assim, é o risco de planejamento mesmo. E pode estar sendo decidido por alguém da criação, da mídia, sei lá, né? Alguém que está olhando a métrica errada para a decisão. Parece uma decisão operacional, né? O que eu coloco no começo do vídeo? Não, cara, imagina, Luciano Huck às vésperas da eleição. Boa. Vou pegar mais dois aqui, só para a gente passar para as dúvidas, mas se alguém quiser falar, eu vou passar, vou levantar a mão. O que me chamou a atenção aqui a gente falou de pluralidade de data science. O que quis dizer com isso? Pluralidade em que aspecto? Por quê? Esse aí foi meu. Na verdade, eu comecei o curso pensando num problema muito meu lá de casa, assim, achando que era uma coisa muito pontual. E eu acho que o curso abriu muito minha cabeça no sentido de, cara, quanto isso acionava para qualquer área, tipo, de qualquer negócio. Então, não só pelas pessoas que vieram apresentar o case, mas até pelos exemplos que vocês deram pra gente acerca da saúde, segurança pública e tudo mais. Então, abriu meus horizontes o quão eu posso utilizar isso na minha vida como um todo. Então, não é nem como publicitária, não é nem enquanto planejamento. Em qualquer lugar que eu for trabalhar ou atuar, ou escolher um lugar para morar, enfim. Eu achei incrível isso. Qual que era o problema que você estava em mente? Eu tava... Você vai saber, daí não resolveu esse, mas inspirou outros. A gente estava implementando um modelo de predição de abertura de e-mails lá para Samsung e aí, então a gente começou com um modelinho e eu tinha zero conhecimento, bem iniciante mesmo, e a gente estava com algumas pessoas
de DBM e BI um pouquinho mais afinadas com isso, mas ainda também não aprofundadas. E eu quis saber mais até para conseguir discutir com eles, que eu não tinha noção nenhuma. Legal. Então foi legal por isso, sabe? Muito bom. Vou pegar a última aqui, que fala de um termo que a gente usou na primeira aula, repetimos algumas vezes aqui, já linkada com uma outra aqui também. Fala sobre mindset e capacitação na construção de um blueprint de data science. A gente usou esse termo, o Diego começou apresentando data science, deu um pouco de contexto, mas na hora de falar o que era, já foi direto para essa lógica, né? Quem falou disso, o que está entendendo por blueprint? Alinhar o conhecimento aqui. Então, especificamente o que eu tiro de bastante aprendizado é que geralmente quando você é bombardeado de coisas novas, pelo menos para mim, me dá uma angústia sobre, cara, e aí, como é que eu dou o primeiro passo sobre isso, né? E a chance de você dar o primeiro passo no passo 10, sendo que você não respondeu o passo 1, é grande se você não consegue colocar isso num frame, num blueprint, numa caixa. Você fala, ok, agora eu tenho uma visão do todo e eu posso fatiar aqui de acordo com todas as variáveis que estão no meu controle, o quanto que eu tenho de disponibilidade de tempo, de equipe, de verba, iniciativa, o quanto que eu sou estimulado a isso. Então eu coloquei muito mais nesse sentido, né, de conseguir olhar o todo, e eu acho que não só questão técnica, como a questão relacionada com tecnologia, a questão relacionada com liderança, né, que eu acho que é super importante. E tanto entendendo a cozinha, em alguns cases específicos foram apresentados para nós, até o macro de como foi o mindset para começar a construir uma operação, isso para mim é o que foi super legal, assim, e diminui um pouco da angústia de, ok, sei que o próximo passo agora é esse, e sei que existem alguns gaps de conhecimento técnico específicos para dar a continuidade. Bom, quem mais falou de blueprint? Não, não falando de blueprint, mas falando uma coisa, uma ideia semelhante, né, que é organizar ideias para trabalhar dentro de um processo que existem muitos dados e potencializá-los, direcioná-los para chegar em resultados mensuráveis, que também é... Uau, super frase. Foi mais, Quem que estava inspirado aí? Exatamente, parte um pouco dessa ideia também que a gente está falando. Que mais pessoas que Alguma coisa que a vocês gente tenha querem puxado aqui, mas que vale a pena? que vale a pena? O pessoal da direita aqui que falou menos. Fora, Xelito, ninguém falou aqui. É um experimento que estão fazendo. Eu tô aqui, né? Parece que eu tô focado. Eu vim fazer o curso muito de curiosa, porque eu sentia, primeiro que eu demorei para encontrar um curso que tivesse, era tudo muito estatística, muito digital, e eu demorei um tempão para falar, putz, vou nesse, vamos ver o que vai ser. Porque eu não sou mídia, eu não sou social, eu não sou publicidade, e aí como é que eu conseguia trazer esses conceitos todos para a minha realidade, né? No começo ainda estou patinando nos conceitos todos, mas assim, eu acho que me ajudou a, isso que vocês falaram, de começar a entender melhor algumas hipóteses, e eu tenho BIs trabalhando lá comigo que é um monte de relatório, e que é tudo muito reativo, né? A gente nunca consegue ser proativo com o cliente, com aquele monte de dados que a gente gera das campanhas, das ações que a gente faz, e aquilo estava muito me angustiando. Porra, não é possível que é só isso que a gente consegue gerar, né? Sim, onde você trabalha? Eu trabalho na Netsa, que é uma agência de live. E aí eu senti durante o curso pra cá que eu consigo começar a falar mais a linguagem dos caras e questionar umas coisas que antes a gente já recebe e entrega para o cliente o relatório. Sim. E se aquilo faz sentido para o negócio dele ou não, a gente nem chega aí a entender isso, né? E aí a minha equipe também já está começando a ficar todo mundo muito de olho arregalado, assim, tipo, putz, mas nunca ninguém fez essas perguntas aqui, porque é uma receita de bolo, é tudo, claro. Né? A gente já tem um formato lá de coisas que a gente tem que gerar e de dados que a gente puxa em relatório, campanhas com anos de casa, que a gente faz assim desde sempre, né? E aí com o curso você comecei a conseguir questionar e entender algumas outras lógicas, outras possibilidades dentro do negócio. Essa é uma coisa que a gente tenta muito aqui, aí eu vou falar mais da escola até do que do curso. A gente
Nossa ideia é ser sempre uma escola voltada a fazer pensar e não ensinar necessariamente uma ferramenta, porque tem milhares de escolas de negócio que você vai aprender a ferramenta, o framework, a metodologia, etc. Apesar de ter alguns por aqui, mas eu sempre gosto muito quando eu ouço isso, porque o princípio de aprendizagem que o Diego falou ali do Piaget tem muito mais a ver com você se reequilibrar em relação a uma forma de enxergar, se adaptar ao meio, mas de uma maneira que seja generalizável. Você não aprende, você não vai se reequilibrar num conceito decorando alguma coisa especificamente, ou preenchendo uma ferramenta. Não, você vai aprender um novo olhar que vai te permitir generalizar outras questões, porque é aquela brincadeira que a pessoa só sabe fazer conta ou com maçã ou com laranja. Não, você tem que conseguir generalizar para o todo. Então, coisas que você traz para si que talvez não seja uma questão de data science, mas é uma questão de negócio que a gente passou aplicada aqui, você vai conseguir extrapolar. Então, acho que isso é bem bacana, assim. Vamos para as dúvidas agora, é com o Diego, que Sim. eu só falo da Brisa. Eu estou pegando algumas aqui que tem a ver com como criar um movimento para isso acontecer de verdade na minha empresa, como eu adequar a lógica da minha organização, isso ter chance de rolar, de acontecer. Então tem umas 3 frases assim que vão no sentido da coisa ganhar vida. Quem que escreveu nesse sentido? Fala, Manu. Aí eu coloquei assim, né, como mudar a cultura do Safra? Aí essa Pergunta de $1 milhão, né? O Gustavo é de 1 milhão. De 1 milhão do Safra, vai ser. De 1 milhão. Mas eu fiquei na dúvida, assim, que quando a gente está falando de use, quando a gente está falando de XP, a gente está falando de empresas que são menores, que são menos departamentalizadas e que eu tenho uma possibilidade de integração. Então, quando você fala lá do Colber e do Luca, eles eram um treinamento de uma área que nem era de marketing. Sim. E eles começaram essa parte de NPS para uma capacitação melhor, né? Começou pequenininho. Começou pequenininho e tal, depois a área virou marketing, eles agora hoje estão dentro do time e tudo mais, né? Mas aí quando eu olho empresas mais departamentalizadas, aonde eu vejo que tem skills aí, né, de data science, onde você fala de tecnologia, né, estratégia e estatística, né, como vocês enxergam, se vocês têm algum case, alguma coisa de empresas mais estruturadas lá fora que começaram a implantar isso e se isso virou uma área, ou se porque, cara, se eu for no cara de TI, é 3 andares abaixo de mim, eu tenho que pegar 3 escadas, chegar lá, tal, o cara de CRM, ele E a tá fila mais dele perto. é imensa, né, de A fila jobs. dele é imensa e tal, então, assim, não até por uma questão de cultura, mas se a empresa tiver vontade de implantar isso e de transformar e tudo, vocês têm algum case nesse sentido de como começar esse movimento? Isso vira uma área, isso vira uma integração de, né, vira um squad, vira... Sim. Não sei, aquela coisa de tipo, cara, aquela ansiedade de eu sei mais ou menos o que eu poderia, né, os passos, mas como começar, né, como de repente dar esse primeiro passo, assim. Posso... Tadal, você daria um depoimento aí do que tá rolando na Sudeste? Assim, por livre espontânea pressão, porque ele tá Vou explicar o vivendo... caso, tá? Isso, ele tá vivendo uma transformação recente, né? A gente- É bem interessante. Eu sou da Sodexo, benefícios, não é um site, aquela que cuida de prédios e tal, é benefícios dos vouchers. Assim, Há 3 anos atrás, eu não estava lá, mas a empresa decidiu criar uma área de digital dentro do marketing. Justamente para quebrar conceito mesmo. Então, meu chefe chegou lá, trouxe um especialista em digital e começou essa discussão de digital, de site, de URL, né? Acho que aí foi eu falo isso porque foi quando as pessoas começaram a entender a importância de dados. Né? Porque né? Como melhorar o website, por que o website é bom verde, por que é vermelho, teste AB, começou a ter esse paralelo. Aí logo depois, ele me contratou no ano passado, para a gente fundar uma área de dados. Né? E a gente fundou uma área de dados pautado nesse objetivo da transformação digital. Eu falei assim, cara, não tem transformação digital se a gente não tomar conta dos nossos dados. E outro lado, a gente também não consegue investir tanto se a gente não conseguir tirar dinheiro dos dados. Então
não adianta ter um website que tem um monte de lixo lá acumulado no data lake, e se de fato eu uso para ser reativo numa campanha, por exemplo. Então a gente montou um case, o time está por dentro, onde a gente tinha 3 objetivos. Era formalizar a área de BI, né? Dados, relatórios, estações, governança de dados, introduzir técnicas de analytics no negócio. Então a gente pegar processos de negócio e colocar do lado do dado. E um exemplo disso vocês conhecem o Festival Sodexo? Que é que você vai em algum lugar, cobra. Aquilo lá é feito manualmente. Um monte de gente lá que liga, fecha, monta promoção, uns é compra e ganha, outros é desconto, sabe? Tem tudo isso. E o projeto que a gente fez ano passado foi um projeto de Data Science nisso. A gente criou uma plataforma de oferta, e a gente criou uma plataforma de oferta personalizada. E a gente está rodando, está aprendendo ainda, não terminou, mas o objetivo é pegar aquele conhecimento e massificar isso. Então, era o segundo turno, colocar analytics nas áreas de negócio. E o terceiro ponto é gerar incentivos que ganhem dinheiro com os dados. Que é o terceiro que a gente está conversando agora. Então, quando a gente pôs para a empresa, a gente não pôs para a empresa com uma ideia solta, que a gente precisa para ser melhor só. A gente colocou fundamentalmente que a gente estava pautado em uma economia de receita, uma maior previsibilidade dos negócios, que é o BI e relatórios. A gente estava em uma eficiência operacional, que é colocar analytics dentro dos processos de negócio. E a gente estava numa criação de receita nova. Então eu acho que promessa grande, né? Então, e a beleza está aí, eu acho, que é o sonho que a gente tem que entender. É claro, agora tem o desafio de criar esse sonho, né? Mas, cara, qualquer empresa está aberta a isso. Qualquer empresa que tiver por alguma dificuldade de receita, cara, como que é a receita mais? O que eu tenho, né? Porque a gente não está falando que eu vou inventar um outro business para Sodexo, né? Não vou entrar em outro tipo de venda de coisas para ter os dados. Não, estou trabalhando os dados que eu tenho lá, as transações, a compra do dia a dia, no supermercado, no restaurante. Então acho que pelo menos funcionou lá e a gente vem discutindo isso, né? De como a gente conseguiu fazer isso. Então a nossa conclusão foi que isso só foi possível porque, primeiro, teve uma promessa. Né? E não adiantou ser pequeno. Se fosse para trocar 1000 por 1000, nenhum business case para em pé. Né? Mas eu acho que aí tem que tomar cuidado com a execução. Né? Que é o outro lado aí que a gente vem trabalhando, que é como o português que a gente aprendeu em prática. A gente tem um aprendizado interessante de como o Tadal construiu a equipe, né? Quer falar? A gente construiu a equipe assim. A gente era uma empresa onde cada área, por necessidade, tinha seu pessoal de massacre de Excel. O cara dos números da área. 2 milhões de linhas, tem que comprar um computador de 128 MB de memória. Cada área tinha sua área. E no final das contas, o que acontecia com o financeiro? Ela tinha que ter uma outra área gigante para bater todos os números. Né? Produto, tecnologia, operação. E aí o que a gente fez como estratégia? A gente tinha 2 abordagens. Ou a gente fala assim, é uma área fundamentalmente nova, que a gente vai contratar uns caras novos de mercado e vai começar a absorver as coisas. Né? Tem um problema de pessoas, tem um problema de conhecimento. Ou a gente usou uma outra estratégia. A gente foi em cada área e identificou as pessoas que faziam isso. E trouxe na promessa de fazer melhor. Então, o business case é esse, eu vou na área de marketing, vou pegar as 3 pessoas que faziam isso, vou trazer para cá. De finanças, as 2 pessoas que faziam isso, vou trazer para cá. E a gente trouxe com a função. Então, ela continua fazendo o relatório que ela fazia lá. Só que a gente tem um tempo aqui para fazer melhor. E aí o business case cara, se você demorava 3 semanas para produzir aquele Excel, a gente vai pôr tecnologia e processo, precisa de você fazer isso online. Aí o resto do tempo você faz outra coisa.
E é interessante que assim, é trazer pessoas da área de negócio, assim, ó, a pessoa que manja do negócio, e não trazer um estatístico, um programador, não, é quem manja. E depois, então puxei pessoas de negócio e preciso capacitá-las em data science, fazê-las caminhar em curso, coisas, para elas performarem bem nessa nova função, né? Mas outras empresas fazem outro caminho, assim, vou contratar o cara que tem o label de data scientist, que programa em X linguagens, que manja de estatística pra caramba, como se fosse o salvador da pátria, né? É outro jeito de fazer, né? Então é uma trajetória que está caminhando, né? Mas, e também não é de um dia para o outro, né? Já tem 6 meses. Já tem 6 meses, está caminhando. Né? Eu montei a equipe em fevereiro. Isso. Mas acho que agora que a gente está conseguindo dar uma cara, pelo menos mais de organizadinho, assim. Sim. A gente está pagando incêndio até agora. Mas quando vocês fizeram uma promessa, vocês já estipularam um cronograma disso e vocês estão cumprindo o combinado? Então, fizemos. É claro que todo cronograma tem uma contrapartida. Então, um exemplo. Eu vou fazer isso desde que a empresa me libera verba nesse mês para eu fazer isso. E eles não cumprem. Tá, mas, de modo geral, a gente é cobrado por essa macrovisão. A macrovisão foi que a gente, em 18 meses, teria os processos que a gente roda automatizados e teria tempo, as pessoas teriam capacitadas e com tempo maior para fazer outras coisas. Aí no ano, esse ano fiscal que começou agora em setembro, a gente pediu um budget para execução de coisas de analytics. Então a gente passou 6 meses, juntou as pessoas, liberou 5% do tempo dela, e a gente espera que com esse 5% livre, a liberação do resto seja meio que uma curva exponencial, né? Cada segundo que ele tem é que ele libera 12. E aí vai indo. E aí com o investimento esse ano a gente espera que as pessoas tenham acelerem o conhecimento, né? E acelerem as entregas. Acho que como grande recomendação, assim, a gente vê que empresas que deixam em TI, com um cara de TI, assim, a função de pensar isso tudo, assim, nos parece estranho, nos parece um caminho errado, assim, sabe? Porque do nosso triângulo de estratégia, estatística e tecnologia, se eu tenho pessoas capazes de pensar estratégia e pensar hipóteses e fazer aquele triângulo rodar, é muito estranho a gente deixar na mão do cara de TI que tem os interesses dele, o repertório dele, etc., as funções. Então, outro ponto de vista que tem ganhado bastante espaço, até empresas maiores, né, não só, por exemplo, no MyUse, que fez isso desde o dia 1, é a lógica de democratização dos dados, em geral via dashboard. Né? Então, porque senão parece que o cara dos números pensa números e me fala o que eu tenho que fazer. Bom, mas se os dados estão estruturados de forma que cada um pode construir seu dashboard, consumir seu dashboard e pensar análises, você começa uma mudança de cultura, que o analista ali vou pensar meu dashboard aqui para minha questão, sei lá, de e-mail, de Facebook, não tem problema. Então tem um grande movimento aí, óbvio também puxado por Tableau, Power BI, etc., as empresas que querem vender isso, mas de democratização de dados, não no sentido da governança, todo mundo pode pôr a mão, todo mundo pode mexer, mas todo mundo pode analisar. O que o Leandro mostrou lá, cada pessoa tem não sei quantos dashboards, cada um pode criar e deletar a hora que quiser. Olha a diferença, né? Mas acho que uma coisa importante é essa questão da propriedade técnica da montagem. Porque TI, teoricamente, é mistura de duas coisas, tecnologia e informação, que é dado. Teoricamente, dado é propriedade deles. Propriedade entre aspas, né? É assunto deles. E na hora dessa disrupção, se você não tiver um fundamento técnico aqui que discuta, né, que quebre conceitos, vai ser mais uma área demandando TI. Bom, tem gente que perguntou aqui, ajudou, Manu, assim, a refletir, a pensar sobre... achei interessante essa lógica acho que tem, de você trazer pessoas, né, e montar uma equipe. Fazer uma promessa, tentar despertar na liderança a inclinação para esse tema, às vezes mandando o cara para... É top-down. Exato. Então. O CEO pediu para o meu chefe, falou, vamos dar uma área de dados, sabendo ele mapeou, falou, vai ter problema com essa área, eu fui grifado disso, ó, tem 2 áreas aqui, você vai ter problema.
E a gente chegou tendo problema com essas áreas. Sim, mas você com um respaldo de liderança, você soube administrar isso Tô melhor. tentando saber. Né? Você era de que área, Carol? Hã? Você era de que área? Eu era de TI. Informação e arquitetura, ciência de computação. Tal. Aí você migrou para essa. A minha migração foi gradativa. Eu comecei a ter desenvolvimento, gerei desenvolvimento, fui para arquitetura, de arquitetura fui para uma área de consumidor, que era uma startup dentro da Serasa, Consumer, e lá eu fui head de TI lá, então é muito TI de negócio, né? Na área de TI da Consumer da Serasa, e lá eu tive muito aprendizado. E aí eu fiz essa minha virada para dados. Mas o background de dados é grande, mestrado, tem muitas coisas de... Mas eu acho que o importante é enxergar essas oportunidades, esse discurso no cinema de negócio. E tem um jogo de sensibilização, né? Porque é aquilo que o Léo falou na última aula, né? Ele falou, cara, você já chegou pro seu CEO e falou, meu, você tá vendo que tá indo pro buraco? Vai dar problema? Posso te mostrar? Sabe, tipo, e com um discurso estruturado, com benchmarks, outras empresas que estão fazendo, como estão fazendo, etc., caso não haja uma sensibilização espontânea, e às vezes não tem, né? E muito provavelmente o objeto da sensibilização vai precisar ser alguma coisa muito sensível para a empresa, que é alguma espécie de otimização, ou é uma promessa de redução de custo, ou é uma promessa de ampliação de receita, ou uma nova linha de receita. É muito difícil sensibilizar o C-Level se não for por aí, né? Então, se o potencial de data science para esse tipo de coisa que mexe no bottom line da empresa, é provavelmente onde vão começar a dar atenção, né? Eu enxergo que empresas com uma cultura tão marcada como tem o Safra, várias empresas estão fazendo, jogando para fora, como a ZX lá na Ambev, né, essas iniciativas de inovação, por saber que dentro de casa é muito difícil de virar o transatlântico de uma hora para outra. Então, o fato de existir a ZX lá, que para a Ambev não é nada, né, nem de receita, nem de prejuízo que dá, assim, só que traz muito aprendizado, né? Então ela tá jogando para fora porque sabe que se estiver dentro a cultura não vai deixar andar, né? Então tem várias empresas fazendo isso, mas depende muito do caso. Bom, para andar aqui, como que eu posso continuar estudando isso no cotidiano? Quem que falou sobre isso? Bazan. Cara, depende do tópico, tá? O que mais te chamou a atenção. Cursos especificamente de Data Science ou de Machine Learning, etc. Coursera, Udemy, etc. Tem vários, e se você quiser ir para a lógica mais técnica, tá? A lógica de buscar problemas reais, bases reais e fazer side projects, assim, que você põe a mão na massa, cara, super importante, porque se você no dia a dia não tem como aplicar, imagina, puta, no cargo que eu tô, com a abertura que eu tenho dos meus chefes, dos meus clientes, etc., é muito difícil aplicar. Pode ser? Então eu procuraria projetos pessoais ou paralelos ou com outras instituições, etc., em que você consiga exercitar o pensamento para necessariamente dar de cara com problemas inéditos. Assim, falou, porra, tive que rodar pela primeira vez um modelo tal, travei. Vou ligar para o fulano, vou falar com o ciclano, vou ver o curso tal, vou tentar caminhar por conta própria num projetinho meu. Acho que vale super a pena. Óbvio que no dia a dia também tem o lance de cutucar as áreas internas, né? Então, puta, como eu posso cutucar o pessoal dos Casas Bahia para ter um olhar mais inteligente sobre os dados atualmente, para pensar hipóteses de forma mais inteligente. Mas se você, por exemplo, se interessa por, quero dar uma guinada mais em estatística, achei legal, mas ainda não sei pilotar. Cara, tem vários cursos sobre o assunto. Você pode assistir aula de aluno especial, por exemplo, o que o Pedro está fazendo lá na Yasha, é isso, ele entrou como aluno especial, nem está registrado ainda no mestrado, está como aluno especial, tendo várias aulas de estatística para aplicação. No caso dele chama de sistemas complexos, mas você pode ver na ECA, na FE, etc. Depois, se vocês quiserem, eu passo recomendações de professores que a gente sabe que são muito bons, assim,
professor Mazon na fé, muito bom, assim, muito bom.